sons, crianças, músicas. Relatos de um compositor na sala de aula. A partir das experiências com 2 turmas de musicalização no Centro de Musicalização Integrado da UFMG, o CMI. Relatos das experiências. Exploração dos objetos sonoros. Pierre Schaeffer, em 1966, apresentou em seu Tratado dos Objetos Musicais as intenções da escuta, onde apontou que o objeto teoricamente bruto, ou seja, o objeto como ponto de partida para a audição, a escuta será voltada ou para a percepção exterior da origem do som, índices que revelam as circunstâncias do evento, ou do seu sentido, seus valores relativamente a uma determinada linguagem sonora. No caso de a intenção de escuta estar voltada para o som em si, como se dá com um instrumentista ou como um ouvinte de acusmático, por exemplo, índices e valores são renovados em prol de uma percepção global, negligenciando-se a fonte e o significado. Percebe-se o objeto sonoro. Com isso, o Pierre Schaeffer criou uma poética da escuta, pois cada indivíduo tem sua escuta diferente de acordo com suas percepções no mundo. Novas práticas do fazer musical acabaram surgindo com esses novos horizontes abertos. Ao apresentar o estudo da tipomorfologia do objeto sonoro, criou o solfejo dos sons, o solfejo dos objetos sonoros. Então, a minha proposta nas turmas de musicalização foi fazer uma espécie de solfejo dos sons de uma maneira mais simples, de uma maneira mais lúdica, para que além de altura, intensidade, duração, timbre e espaço, outros parâmetros dos sons, independente da fonte, também fossem levados em consideração. A ideia do exercício era buscar por sons e descrevê-los. Para tais descrições, utilizamos de muitas analogias com outros sentidos, por exemplo. A intenção musical. Na década de 50, o John Cage foi para uma câmara anecoica, uma sala projetada para conter reflexões sonoras. Cage concluiu que o silêncio absoluto seria impossível, pois lá ele continuava a escutar o seu sistema nervoso operando e o seu sangue circulando. Com isso, podemos concluir que denominamos música, no âmbito da escuta, os sons cujo temos uma intenção de audição musical. Então, com isso, uma nova atividade de conscientização, uma nova atividade de consciência sonora pode ser feita. Quais eram os sons que poderiam se ouvir naquele determinado momento da atividade? Quais eram suas fontes sonoras e como era o seu comportamento no espaço-tempo, ou seja, sua tipomorfologia mais simplificada? Poderíamos considerar tais sons do silêncio, aquele silêncio do momento, como música também? Sim, poderíamos, desde que haja intenção musical nessa escuta. A música, ou melhor, o discurso musical, ele se inicia e termina no silêncio. Então, o silêncio sempre como o máximo silêncio possível, porque o silêncio absoluto, de fato, não existe. Improvisação. Primeiramente foram feitas experimentações sonoras livres com a intenção musical. Cada um portava pelo menos um instrumento para a sua exploração, focando também nos sons inesperados, que são sons que não esperaríamos encontrar naquele instrumento que o aluno está executando. Depois desse processo de experimentações sonoras,
Processos aleatórios foram realizados como jogos musicais, utilizando de formas geométricas, cores, texturas, dados com elementos musicais, dentre outros elementos que poderiam gerar esses dados aleatórios para uma prática de improvisação musical. Então, um outro meio de trabalhar a improvisação seria conduzindo o grupo. A condução é por meio de um gesto de condução, de regência. Então, os gestos eram bem intuitivos, na verdade, mas tinha alguns padrões mais simples que utilizava, às vezes mudava um pouco, dependendo de uma turma para outra. No geral, era de entrada, corte, durações longas, durações curtas, nota sustentada, looping, ou às vezes eu pegava, segurava para depois fazer o looping, controle de intensidade, agudo, médio, grave, e o panorama, que seria uma gesticulação livre que representaria o som de alguma forma. Na verdade, os alunos que representariam o som de acordo com o meu gesto, o gesto de quem estiver fazendo esse panorama. Os demais gestos que apareceram foram combinados de acordo com a demanda que foi surgindo. Mas esses seriam os gestos básicos para conduzir qualquer improviso na sala. Recriação. Pelo menos uma música de cada região do país foi trabalhada no semestre. Isso foi algo imposto pela proposta pedagógica do CMI, do semestre 2019-1, também por meio de memorização e repetição. E após esse aprendizado dessas músicas, fazíamos releituras que eram recriar essas músicas no contexto das nossas aulas. Então, utilizávamos de sons não tradicionais, sons dos objetos sonoros que tinham na sala. Uma vez tendo esse aprendizado, partimos para releituras, que seria recriar essas músicas no nosso contexto de exploração sonora, no nosso contexto de, às vezes, se expressar também cenicamente, de se expressar por outros meios. Essas releituras eram do nosso jeito, então os alunos poderiam se expressar cenicamente, com timbres diferentes, timbres que eles descobriram na hora. Poderíamos incorporar o silêncio do momento e por aí vai. Composição. Os projetos de composição em grupo. Estes ocorreram com notações gráficas e físicas com objetos, fazendo uso de formas geométricas, cores, texturas, dentre outros. O objetivo das notações era de representar o que se esperava musicalmente com cada elemento da grafia ou representação, criando assim uma forma e estrutura como guia para uma improvisação composta. A vantagem de se utilizar objetos físicos está na praticidade em reestruturar a forma e acrescentar ou diminuir elementos na mesma. Projetos de composição eram feitos de maneira colaborativa com a sala inteira ou, por vezes, com a sala dividida, mas todos colaboravam para o bem comum da peça ser composta. Todo mundo se importava com a peça ser a peça da turma. E para a avaliação dos conteúdos musicais, Footloose. Os alunos, eles gostavam muito de futebol. Muito. E de alguma maneira eu precisaria de avaliá-los mais
mais de perto ainda do que nos contextos que a gente estava durante as aulas. Então eu pensei em juntar o útil ao agradável. Como eles gostavam muito de futebol, fazia um pequeno desafio de futebol, mas na verdade a gente usaria o futebol como um gatilho para fazer desafios musicais. Então a proposta era o seguinte: a gente pegava qualquer cadeira, qualquer banco como golzinho e tinha uma bola. Não poderia chutar forte também, porque estava na sala de aula. Mas o objetivo era acertar a bola dentro desse golzinho. Se acertar, a turma inteira divide o desafio junto e todo mundo faz junto. Se errar, a pessoa faz sozinha e o desafio é o professor quem escolhe. Então isso abriu brecha para poder testar e criar mais tudo quanto é tipo de coisa. Tudo quanto é coisa que caberia num desafio pequeno podia ser feita. Desde solfejo à primeira vista, de leitura rítmica à primeira vista, pequenas criações, pequenos ditados, qualquer coisa, na verdade, caberia nesse desafio do Futimus. E o que mais me chamou a atenção foi que o pessoal gostou tanto que eles mesmos começaram a criar mais regras. Por exemplo, o cartão amarelo e o cartão vermelho como advertência. O cartão amarelo seria só para chamar a atenção e o cartão vermelho a pessoa faria o desafio mais difícil. Mas isso não foi tido como um problema. Seria legal fazer já o desafio mais difícil. E muitas vezes os próprios alunos se ajudam porque eles queriam colaborar com os colegas. Então, para concluir o vídeo, na sala de aula eu encontrei um espaço intermediário para o fazer musical. Não só isso, para fazer um musical nosso, fazer musical em grupo. Lá pode existir liberdade de verdade para experimentação, para manifestação do indivíduo com sua percepção em todas as suas dimensões. O que mais gostei de tudo isso foi que pude contemplar a felicidade dos alunos na exploração de sua própria criatividade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que tenha gostado. Um abraço.